E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui no canal Videira Verdadeira chamada As Parábolas de Jesus. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o que é uma parábola. Por que Jesus Cristo ensinava por parábolas? Por que nós temos tantas parábolas no Novo Testamento? Nós temos outras parábolas, alegorias, figuras que os profetas e o próprio Salvador usaram em outras partes das Escrituras. Mas eu vou trazer para vocês mais especificamente as que se encontram no Novo Testamento. E nós vamos discutir a importância dessas parábolas para a nossa vida. Então, o que ela significou para o povo daquela época é importante a gente saber. Muitas das parábolas, elas trazem elementos que eram cotidianos à vida daquelas pessoas, então a gente vai discutir esse contexto. Mas é muito mais importante a gente entender que as parábolas contêm princípios que podem ser aplicados à nossa vida. E é o que eu quero discutir com vocês aqui toda semana, trazendo uma parábola diferente. Então, nessa lição, eu quero começar lendo o que está lá em Mateus 13, no Novo Testamento, que é quando Jesus Cristo está explicando por que ele fala por parábolas. Porque os discípulos dele chegaram e falaram assim, mas mestre, por que está falando por parábolas? Chegou uma ocasião em que Jesus Cristo não ensinou por parábolas, mas naquela ocasião, no começo principalmente do ministério dele, ele falava muito por parábolas. E os discípulos perguntaram, e o Senhor Jesus Cristo deu essa resposta. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que ele ensinava por parábolas, primeiro, ele estava cumprindo uma profecia, de Isaías. Segundo, as pessoas que estavam espiritualmente preparadas conseguiam entender a mensagem. Aquelas que não estavam espiritualmente preparadas, talvez só apreciavam uma história interessante, mas não entendiam o que aquilo significava. São os símbolos do evangelho que nós temos desde Adão até hoje. Muitas pessoas se deparam com esse símbolo, mas não entendem. Isso é uma forma de misericórdia, porque se elas não conseguem receber o conhecimento, elas não estão preparadas para receber o conhecimento, assim também elas não vão poder ser cobradas por isso. Então é muito interessante essa explicação do Senhor. Em Marcos 4, 12 e no 33 e 34 tem uma explicação semelhante. Lembra que a gente tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos contam a história do ministério de Jesus Cristo. Cada um acrescenta à narrativa detalhes que são importantes para o seu próprio fim. Lucas está escrevendo para os gentios, ele é mais detalhista em sobre alguns aspectos. João é mais íntimo, Enfim, Marcos ele diz o seguinte, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E com muitas parábolas como essas, Jesus lhes anunciava a palavra segundo o que podia ouvir, os que podiam ouvir. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então quando os discípulos não conseguiam entender alguma coisa, o Senhor ia lá e explicava para eles o que queria dizer. Então várias das parábolas o próprio Senhor Jesus Cristo deu a explicação. Algumas parábolas não, mas várias delas o Senhor confidenciou para os discípulos o que significava elas. Em Lucas também a gente lê, a ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Qual é a doutrina, o princípio que a gente aprende que é fundamental para a nossa vida? A parábola, conforme a gente vê a definição no Guia de Estudo para as Escrituras, transmite uma verdade religiosa àquele que está ouvindo, àquele que está recebendo, na proporção exata de sua fé e inteligência. Somente os que buscam a verdade encontram. Então, é uma maneira maravilhosa de ensinar. Primeiro, precisa ser um grande mestre para confeccionar uma parábola, para entender a parábola, para falar, porque você vê, Jesus Cristo trazia elementos importantes da cultura daquela época, contava uma história, uma narrativa muito interessante que prendia a atenção dos ouvintes,
E na verdade estava querendo dizer uma coisa muito mais profunda. Aqueles que ficavam meditando na parábola, guardavam os mandamentos e tinham o Espírito de Deus, conseguiam ver coisas que outros não conseguiam. É muito semelhante, como já falei para vocês, aos símbolos que tem nas Escrituras. Quando Moisés levantou aquela haste com a serpente, para que as pessoas fossem curadas caso olhassem, ele não estava levantando uma serpente no metal à toa, aquilo era um símbolo do Filho de Deus que seria levantado para nos curar. Então, mas poucos entenderam. Primeiro, nem todos olharam. Os que olharam e foram curados não entenderam. Os poucos que olharam, foram curados e entenderam, reconheceram que era muito mais do que um símbolo, do que uma alegoria. Então, enquanto nós estivermos estudando aqui, procura pensar como essa história de Jesus Cristo se aplica na minha vida. Que elementos nessas parábolas podem me ajudar na minha vida diária? Essas perguntas que te convidam à ação justa, elas são normalmente portas que o Senhor acha para nos conceder revelação. Então, ao estudarmos esses textos maravilhosos, eu espero que vocês possam apreciar e aprender com eles. Nós não vamos conseguir estudar todas as parábolas. Eu estou planejando aí mais ou menos 25, 26 vídeos para falar das parábolas de Jesus Cristo. Alguns vídeos a gente vai aglutinar mais de uma parábola, mas eu acho que vai ser muito interessante a discussão que a gente vai ter. Se você gostou dessa ideia, curte esse vídeo, comenta aí que você gostou da ideia e a gente vai se encontrar sempre todo sábado para conversar sobre as parábolas de Jesus Cristo. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Estou muito ansioso para começar a falar. E já adianto para vocês que a primeira que nós vamos conversar vai ser a famosa parábola do semeador. Então, espero que você possa estudar, está lá em Mateus 13 e também em Lucas 8. Você pode dar uma lida no texto e vir preparado para poder aprender junto, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.